Seguinte, rapaziada, hoje eu quero fazer um react aqui com vocês de um vídeo que eu achei muito interessante sobre a Copa que o Brasil perdeu e de várias questões que a gente pode estar conversando aqui. Vamos lá de uma vez, aí a gente vai trocando essa ideia. 2006, França e a atuação brilhante de Zidane. 2010, Holanda, falhas individuais e o Snyder inspirado. 2014, Alemanha e a falência do futebol brasileiro. 2018, Bélgica e a teimosia do Tite. 2022, Croácia e os 4 minutos. 2020. Você repara aqui que todas as vezes foi detalhe que o Brasil deixou essa Copa na mão. Foram detalhes, cara, foram detalhes. 2006, Noruega e a apatia brasileira. 6 Copas, 6 seleções europeias, 4 delas nunca Bizarro, venceram uma bizarro. Copa sequer. E mesmo assim, eliminaram a poderosa seleção brasileira. O maior jejum de nossa história, 28 anos sem vencer uma Copa. Corrupção, diretores questionáveis, convocações por empresário e, claro, o Brasil fez o seu pior ciclo na história das eliminatórias, alcançando a menor pontuação desde 2002. Foi assim. Cara, você tem noção que o Brasil ele tinha um técnico que era freelance. Freelance, cara. A seleção brasileira tinha um técnico que era freelance, que trabalhava no Fluminense e fazia freelance no Brasil, cara. Isso é bizarro. Em que, mais uma vez, a seleção viajou desacreditada para a Copa do Mundo. A diferença é que lá em 2002, Benzeiro o negócio. 23 jogadores e comissão técnica voltaram como heróis. E agora, em 2026, o péssimo trabalho durante anos de gestão amadora colheu seus resultados. A Copa do Mundo ainda não terminou para os competentes, né? O que não é o nosso caso, mas eu me senti na necessidade de fazer esse vídeo aqui um pouco mais elaborado e tal. Não vai ser no mesmo nível das outras eliminações de Copa, que eu fiz um vídeo muito mais Segue o completo. mano aí, Mas, cara, era @chafinho. necessário porque eu preciso falar muita coisa aqui, tá? Então, se você puder, cara, deixa um like aqui nesse vídeo, comenta a sua opinião também sobre tudo que eu vou falar por aqui. Se inscreve no canal porque ajuda muito e é isso. Não Vamos vou lá. falar muito não. Vamos Trocar partir ideia. do que interessa. Só lembrando também que eu não vou comentar muito sobre o ciclo da Copa, né, de 2022 até Tá. aqui, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal completinho, com muito detalhe. Eu vou estar deixando aqui, ó, nos cards, caso você queira assistir, e também vou deixar no final desse vídeo pra poder ficar muito mais simples, beleza? É só assistir esse aqui até o final que vai aparecer recomendado pra você ali, certo? Então, bora lá. O ciclo teve início assim que o Brasil caiu pra Croácia em 2022. Desde então, tivemos Só lembrando que o Tite falou que ia sair um ano antes, tá? 3 treinadores. Ramon Menezes, um dos piores da história da seleção. Fernando Diniz, uma aberração, não pelo seu desempenho, mas pelo simples fato do cara ter 2 empregos. Ele, na época, treinava o Fluminense e nas horas vagas ele assumia ali a maior seleção do mundo. É coisa pouca, assim, besteira. Obviamente, isso não deu certo e tivemos Dorival Júnior. E aqui essa imagem já diz muito, né? Dorival na seleção foi qualquer coisa, menos o que ele realmente demonstrava ser nos clubes. Até que então, finalmente, Carlo Ancelotti, o primeiro treinador estrangeiro a comandar a seleção brasileira em Copas do Mundo. Então, um ciclo que estava praticamente perdido parecia ter ali algum fio de esperança, né? Já que a gente teria o Carlo Ancelotti para treinar o Brasil durante um ano, mais ou menos, ali, até a data da Copa do Mundo, e a gente esperava ver alguma evolução, já que o nosso time era um catado. É sempre bom lembrar que a última partida do Dorival foi perdendo para a Argentina por 4-0 lá no Monumental. Aquele Bizarro, famoso sim. jogo da porrada neles, né? Ah, corrigindo, rapaziada, não foi 4-0 não, tá? Foi 4-1. Olha só que beleza. E no meio de todo esse ciclo, a gente ainda teve a cereja do bolo, a lesão do Neymar. Em outubro de 2023, em uma partida das eliminatórias contra o Uruguai, Neymar sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A famosa LCA, né? Desde outubro de 2023 até o momento da sua convocação, em maio de 2026, Neymar não pisou em campo pela seleção brasileira. Praticamente 3 anos ausente. E durante esse um ano de Carlo E mesmo Ancelotti assim no ele comando foi do Brasil, ele artilheiro, encontrou né? algumas respostas, mas ele acumulou muito mais dúvidas. Estevão foi o principal destaque, conseguindo boas atuações e chamando a responsabilidade em momentos onde a maioria dos jogadores estavam se omitindo. E grava bem essa palavra, tá? Omissão. Você vai ouvir muito ela nesse vídeo ainda. A sua estratégia de jogo seria basear a criação do Brasil em Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha e Estevão. O ataque brasileiro passaria principalmente por esses 4 jogadores. Desses 4, Rodrigo, assim como Neymar, também sofreu lesão no joelho, ficando de fora da Copa do Mundo. Estevão, dias antes da convocação, sofreu uma lesão na coxa, ficando fora da Copa do Mundo. E não só ele, tá? Também perdemos Éder Militão, que joga como zagueiro, mas também atuaria como lateral direito, inclusive seria titular incontestável, e o reserva direto do Militão na lateral direita seria o Wesley, só que também se lesionou em uma partida nada a ver, cara. Ele, pô, já tava convocado na... Cara, eu fico pensando, será que se tivesse todo mundo a gente chegaria mais longe?
Cara, é muita, Na lista muita final, coisa. seria o titular do Brasil na Copa do Mundo, mas infelizmente sofreu uma lesão ali durante um amistoso contra o Egito. O Brasil então perdeu 4 peças importantíssimas para um elenco que já não era farto, e com a ausência de principalmente Estevão e Rodrigo, Ancelotti realiza sua convocação para a Copa e chama Neymar Júnior. Neymar Júnior Santos. O Brasil ia desacreditado, mas na hora da convocação teve o show do Dilcinho, do Veig, da Ludmilla. Não dá pra perder a oportunidade de farmar um dinheirinho, né? A torcida estava dividida. Metade dela ama o Neymar e acha que ele tinha que estar ali de qualquer maneira, e a outra metade não suportava mais ver o cara. Mas a história é somente uma. Ele foi convocado. Junto com o Neymar, tivemos essa lista que tá passando aí na tela. Nem de longe é a geração mais inspirada que tivemos, mas também não era ruim a ponto de jogar o futebol patético que apresentamos no dia da eliminação. Mas dito tudo isso, deu aqui pra dar um contexto geral, né? Agora vamos pro que interessa, tá? Começamos a Copa do Mundo. O Brasil caiu no grupo C, com Marrocos, Haiti e Escócia. É um grupo considerado simples e que seria tranquila a classificação. Agora, partindo para o primeiro jogo, Brasil contra Marrocos, dia 13 de junho de 2026. A gente foi a campo com esse time aqui. E olhando aqui no papel, cara, esse talvez fosse realmente o time ideal. Quem sabe a única alteração seria o Endrick no lugar do Igor Thiago, que era basicamente o que todo mundo pedia. E começando o jogo, cara, os primeiros 15 minutos foram totalmente broxantes. Um balde de água fria mesmo, sabe? A seleção marroquina dominava a partida, as finalizações, os passes, as interceptações, tudo era melhor pro lado deles. Sim. Tanto que aos 21 minutos, o Ibanez, né, que é o nosso lateral direito, estava com 30 quilos de bosta na cueca e mandou uma tijolada pro Paquetá. O próprio Paquetá, que fez um dos piores primeiros tempos da Copa do Mundo, domina igual uma criança, perdendo a posse na linha lateral. Mas o pior é depois, calma. O camisa 3 com a bola dominada tem todo o tempo e tranquilidade para levantar a cabeça e procurar o melhor passe. Ele acha então o Brahim, no meio de 3 jogadores do Brasil, que estão marcando ali no modo distanciamento social. Não pode chegar muito perto. O Brahim, quando recebe, consegue dominar, levantar a cabeça e achar o passe pro camisa 11 marroquino infiltrar. E a gente vendo de novo essa jogada, mano, dá pra perceber que não é nada aleatório, sabe? A gente consegue inclusive ver aqui, ó, antes do passe ser feito, o atacante de Marrocos pedindo por essa bola ali no espaço. Pra fechar a sequência de cagada, Alisson, o nosso goleiro de 3 Copas do Mundo, saiu como se fosse um goleiro amador. Olha isso, irmão, o maluco foi até fora da área, cara. O que ele ia fazer ali? Fala pra mim. Se a bola vem por cima, ele poderia tocar nela? Não, não poderia, porque ele está fora da área. O Saibari, então, deu um toque por cima e colocou o Marrocos na frente. E o Brasil, cara, porra, que chega a ser até cômico, mano, porque eu já fiz vídeo da eliminação de 2018, de 2022, também já fiz de 2006, e parece que eu tô só repetindo as mesmas palavras, mano. Só que mesmo assim, aos 32 minutos, o Vinícius Júnior acha um gol e uma jogada que é unicamente dele, cara. Não tem nem como falar que foi algo trabalhado, não. Não vem com essa. Se liga aqui, a gente vê mano, aqui, esse ó, que gol o Bruno Guimarães foi ele faz um totalmente passe do meio que Vini. no susto, né? Ele O Vini consegue fez alcançar a e em uma jogada jogada e individual concluiu acerta um esse chute golaço aí. lindo. Não tem o que falar desse gol do Vini. Marrocos 1, Brasil 1. Depois disso, parece que os ânimos deram uma baixada. O Brasil teve alguns minutinhos ali de superioridade, mas não conseguiu ampliar o placar. E aí o segundo tempo, meu irmão, nossa, mas foi um marasmo. O Marrocos teve a posse, mas também não criou nada demais, cara. O Alisson fez uma defesa no jogo e ele nem precisava ter feito. A bola claramente iria pra fora, mas, né, por via das dúvidas, ele esticou a mão ali e defendeu. E aí depois ele teve que pegar um rebote do atacante que tava ali esperando por ele. Mas fora isso, não aconteceu nada demais no segundo tempo também. E com isso, o Brasil terminou a sua estreia, empatado com o Marrocos em 1-1. Ambos, então, terminaram a primeira rodada da Copa do Mundo com 1 ponto. E assim, rapaziada, quero deixar claro aqui que Marrocos é uma ótima seleção e não tem problema nenhum em empatar com eles, tá? Eu até falei sobre isso no meu pós-jogo. É bom lembrar que Mas aí você vê a diferença quando o Marrocos joga com a França, né? Que amasso que foi. Então, também que o Vinícius Júnior foi eleito o melhor em campo nesse primeiro jogo Complicado. contra Marrocos. E merecido, tá? Realmente foi o que mais tentou por ali. Durante essa partida de Brasil e Marrocos, a gente terminou com 54% de posse de bola. Beleza? Então, seguimos. Avançando então para o segundo jogo do grupo C, o Brasil enfrentou o Haiti. A gente foi a campo desse jeito aqui, com esse time. E dá pra perceber que mudou bastante coisa desde a estreia contra Marrocos, né? O Ibanez deu lugar ao Danilo, o Matheus Cunha entrou na vaga do Igor Thiago Cara, eu acho e o que Paquetá começou acho que era as alterações a se fazer, cara. O Igor Thiago. O Thiago não dava mesmo. A oportunidade que teve não fez. E o Ibanez também. Meu Deus. jogar mais por dentro, fazendo um meio-campo mais sólido. Ele finalmente estava abandonando aquela merda de 4-2-4. Começou o jogo e é óbvio que o time melhorou, né, cara? Pleno 2000. Mano, eu não entendo, cara, o Ancelotti querer fazer essa merda de 4-2-4, cara. Isso não consigo entrar na minha cabeça. Eu tento entender essa forma de jogar pra quando você enfrenta uma seleção
melhor, mas eu não consigo entender essa forma do 4-2-4 do Ancelotti, 2026, não cara. existe você querer jogar uma partida de futebol de alto nível com 2 jogadores no meio campo. E além de tudo isso, o Haiti ainda é o Haiti. Então é claro que vai ser mais fácil do que contra Marrocos. Eu nem vou perder muito tempo aqui, tá, cara? O Brasil venceu por 3-0. 2 gols do Matheus Cunha, que foi o destaque nessa partida com a sua entrega e marcação no campo todo, e um gol pro Vini, que venceu o prêmio de melhor em campo pela segunda partida seguida. Um grande ponto também foi a lesão O do Rafinha Rafinha, que machucou sentiu a nesse coxa jogo. e teve que ser substituído. Quem entrou na sua vaga foi o Ryan, e não o Luiz Henrique, que todo mundo achava que seria. Destacando novamente, né? Então, mano, o que será que rolou com o Luiz Henrique, né? Porque, tipo assim, ele era um cara que tava entrando muito bem nos jogos. Era um cara que era, não sente o peso da camisa, que vinha pra cima. E realmente, cara, o Luiz Henrique, ele mudava, assim, o jogo e trazia uma, uma, um ataque bem melhor do Brasil quando ele entrava. E quando na Copa, quando todo mundo achava que ele ia entrar, quem entrou foi o Nessa Ryan. partida entre Brasil e Haiti, a gente teve 57% de posse de bola. Lembrem disso, hein? Vitória do Brasil, mais 3 pontos. Será que ele tá falando dessa posse por causa dos 30% que a gente teve contra a Noruega? E primeiro do grupo, empatado com Marrocos. Partindo agora para o terceiro jogo do grupo C, Brasil contra a Escócia. Nessa partida, Neymar, que estava lesionado no início da Copa, já estaria apto para disputar alguns minutos. O time titular foi praticamente o mesmo do jogo contra o Haiti. A única mudança foi a saída do lesionado Rafinha para a entrada do Ryan. Começando a partida, e aqui foi disparada a melhor atuação do Brasil na Copa. E não só pelo placar, tá? Mas também pelo fato de que tudo funcionou. E a pressão alta, que era a única identidade que o time do Ancelotti tinha desde que ele assumiu, funcionou perfeitamente nesse jogo. Inclusive, ó, resultando aqui no primeiro gol da partida, que foi marcado pelo Vinícius, assim que o Ryan roubou a bola aqui, ó, do zagueiro escocês. Logo depois, pressão do próprio Vini para poder roubar a bola e fazer o segundo gol do Brasil. Só que, infelizmente, Que o não juiz foi olhou isso aqui nada, né, mano? e falou que era falta, cara. Olha, isso aqui não existe, mano. Porque Não foi ele não deu em nada. campo, tá? Foi o VAR que chamou, o que torna tudo ainda pior. Claramente não foi falta, muito menos falta pro VAR chamar e retirar o gol, né? Mas tá bom, acabou que no final não fez falta. E só não fez falta porque o Brasil conseguiu ampliar, marcando de novo com o Vinícius, ó. Dá pra ver aqui que ele sobe e marca de cabeça. E olha que a finalização com a cabeça nem é o forte dele, né? Tanto que ele saiu até apontando aqui pra ela. E aos 15 do segundo tempo, Matheus Cunha amplia para 3-0. Depois de uma ótima jogada do Brasil, diga-se de passagem, com essa deixadinha aqui do Bruno Guimarães, ó. Tudo como manda o manual. E para finalizar a partida perfeita, aos 75 minutos, Matheus Cunha dá lugar a Neymar, que faria os seus primeiros minutos nessa Copa do Mundo. Então ele teria ali 15 minutos mais acréscimo para se habituar, sentir o ritmo de jogo e ganhar confiança também para dar sequência na Copa. Pô, Mas Neymar naquele curto espaço de tempo, tinha que ter chegado bem nessa Copa, cara. Ele não devia ter machucado, mano. Ele tinha que ter chegado 100% que ele tava no Santos, cara. Aí machucou, aí zebrou tudo. deu para notar o óbvio também, né? Neymar ainda não tinha condições físicas de disputar 90 minutos ou um tempo completo em uma partida mais exigente. E mantendo a risca, o Brasil terminou essa partida com 54% de posse de bola. Mas ninguém quer saber disso. Brasil 3, Escócia 0. Mais 3 pontos na conta e classificado como o primeiro do grupo. Um adendo aqui também para Vinícius Júnior, que foi eleito pela terceira vez seguida o melhor jogador em campo. O protagonista Vinícius Júnior, tá? Que isso fique bem claro, porque é uma das coisas que mais me estressou nessa Copa. Nesse momento aqui, na terceira partida, ele já tinha 4 gols e brigava com a artilharia, junto com Messi, Mbappé, Kane, Haaland, todos os maiores nomes que você possa imaginar do ataque. Então, ele tava ali disputando com esses caras, no mesmo balaio. É bom isso ficar bem claro, porque eu vou retirar bastante tempo do vídeo aqui pra poder comentar sobre o Vinícius, beleza? Então, vamos Deve continuar. ser Como por a causa Copa de do pênalti, 2026 foi disputada entre 48 seleções, agora, após a fase de grupos, ainda teríamos os 16 avos de final, que foi apelidada como a pré-oitavas. Basicamente, já era uma partida eliminatória. Quem vencesse teria a oportunidade de disputar as oitavas de final. E quem perdesse já voltaria para casa. Estava decidido. O Brasil enfrentaria o Japão. E aqui foi aquela partida responsável por ligar uma chama de... Pô, é possível, tá ligado? Não digo nem ser campeão, mas, pô, tentar bater uma finalzinha ali. Algo que não acontece Pô, desde dava, 2002. dava. A minha geração, Pior que dava, praticamente mano. toda, não viu o Brasil chegar numa final de Copa. E isso tava acontecendo porque, finalmente, desde 2002, o Brasil virou um jogo eliminatório de Copa do Mundo. Vamos pro jogo, cara, você vai me entender. E pela primeira vez em um ano, Carlo Ancelotti repetiu uma escalação. Os 11 que jogaram contra a Escócia voltaram para entrar em campo contra o Japão. Começando a partida, o Brasil teve aqui uma boa chance com o Matheus Cunha, mas o goleiro japonês salvou. Até que aconteceu o famoso quem não faz, leva. Aqui, aos 29 minutos, o Danilo faz um passe aqui, ó, de Mano. nível... Isso aqui é nível amador, cara. Como que você, na saída de Não dá, velho. contra-ataque... Olha aqui.
E ele tentou o passe aqui no Bruno Guimarães, né? Pô, era daqui, ou sei lá, mano. Passe pra Ele dentro deu a pior opção que ele tinha foi a que ele fez, que é dar o passe no meio, cara. Até uma criança pequena sabe que não existe dar passe no meio quando você sai com a bola desse assim, jeito cara. aqui, irmão. Com a sua defesa toda projetada pra subir as linhas. Dá, cara, dá. Pois é, ele tentou o passe e é óbvio que ele errou, né? Tinha ali 2 marcadores do Japão só esperando ele fazer a merda. E aí o Casemiro não pôde fazer a falta, já que ele também já tava amarelado depois de ter feito uma falta ridícula, totalmente desnecessária, pouco antes desse momento aqui, tá? E aí o japonês, né, o Sano, que não tem nada a ver com isso, acertou um chute perfeito e abriu o placar pro Japão. Japão 1, Brasil 0. Só que pelo menos depois disso o Brasil conseguiu reagir. Na volta do segundo tempo, Melhorou o Brasil muito pressionava depois. mais e o Japão baixou totalmente as linhas pra jogar só se defendendo mesmo. O resultado disso foi que depois de uma chance com o Bruno e outra com o Casemiro, o Brasil consegue o empate. A gente tá vendo aqui o momento exato do gol de empate, ó, quando o Gabriel Magalhães recebe aqui na esquerda, faz um cruzamento excelente, tá? Um baita de um passe, e o Casemiro subiu de cabeça pra empatar o jogo. Esse que inclusive é um ponto fraco do Japão, eles não têm uma estatura tão alta, então não sei porque o Brasil não começou a cruzar a bola na área muito antes. Só que o que importa é que fez e que deu certo. Depois disso, cara, a gente tem uma jogada maravilhosa do Vinícius que cruzar muita bola na área. Isso foi falado no intervalo. seria um dos gols mais bonitos da Copa. Mas infelizmente, né, cara, a gente tá vendo Mano, aqui, essa jogada o do goleiro Vini, Suzuki defendeu e, cara, um toquezinho de maldade dela ainda bater na trave, né, velho? Nossa, É tenso. cara. Mas naquele momento, depois do gol, só dava Brasil, mano. O Japão, que já tinha uma postura defensiva antes, depois que tomou o gol ali do empate, desmoronou completamente. A seleção brasileira, que não tem nada a ver com isso, conseguiu aproveitar esse momento de baixa do Japão e puniu. A gente tá vendo aqui o momento do gol, ó. Foi uma recuperação de bola do Ryan. Ele achou ali o Bruno Guimarães na entrada da área. Ele poderia ter tentado, mas ele preferiu levantar a cabeça e achar ali o Gabriel Martinelli dentro da área, quase que como centroavante mesmo. E o Martinelli, para surpresa de 99% dos brasileiros, menos a mãe dele, conseguiu dominar a bola de esquerda e bater de direita ali no cantinho. Nossa, E olha que o mano, desgraçado essa do goleiro bola ainda toca também nela, tá? Mas não foi o bastante pra impedir o gol Nossa. da vitória do Brasil. E foi exatamente depois desse jogo que acendeu aquela chama de esperança, tá ligado? E esse foi, eu vi que foi o gol mais longínquo da história das Copas em tempo normal, dos 90 minutos. Então, sem contar a prorrogação, né? Então esse foi o gol mais perto do final da história das Copas, né? O Brasil fez um jogo bom, com uma postura de quem queria Foi um chegar bom jogo, longe, cara. Foi um brigou bom pelas jogo do bolas, Brasil. dominou o segundo tempo, empurrou o Japão pra trás, virou um jogo de Copa depois de 24 anos, pô. E isso tudo com méritos do seu técnico, tá? As substituições do Ancelotti fizeram muito efeito. Sim. Não só as substituições, né? O cara que ele também decidiu deixar em campo, o Casemiro, que tava amarelado, fez um primeiro tempo horroroso, mas no segundo tempo virou uma chavinha nele ali e fez uma partida boa, né? Se a gente for somar um primeiro tempo podre com o segundo tempo muito acima da média, acaba ficando elas por elas. E sempre. Mas vamos lá. Ele errou, tá? Eu acho que o Ancelotti ele errou em deixar o Casemiro, porque era um risco e ele deu sorte, cara. Ele deu sorte porque o Casemiro jogou bem, mas ele poderia ter tomado mais um cartão ali. E se o Japão fosse mais perto, eu acho que ele errou, cara. Eu acho que ele errou tanto em deixar o Casemiro, tanto em colocar o Martinelli, cara. Mas assim, ele deu sorte. E a Copa é isso, mano. A Copa é isso. Pra mim, ele deu sorte dele ter mexido no time assim, mas ele encontrou e deu sorte. Deu sorte. Vou lembrar que o Brasil teve 60% de posse de bola nesse jogo. Então agora a gente Ele chega vai falar exatamente onde eu da queria posse de e o bola motivo do principal de eu estar contra a fazendo esse vídeo Noruega. tão rápido. Dia 5 de julho de 2026, oitava de final da Copa Mano, do que Mundo. ódio, que Brasil raiva contra a desse jogo, Noruega. mano. E Que aqui, ódio desse rapaziada, jogo. é o seguinte, tá? Todo esse vídeo que você assistiu até esse momento, ele é escrito e roteirizado 100% por mim. É tudo, tô com o roteiro do meu lado aqui, ó, vocês não conseguem ver? Ele tá aqui, ó, tem uma telinha aqui com o roteiro, beleza? Mas a partir desse momento, a partir de agora, eu vou na maioria aqui no improviso, porque eu preciso cuspir algumas verdades que tá entalado aqui, mano. Eu preciso falar. Antes de partir pro jogo, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior e Douglas Santos. A Copa do Douglas Santos foi excelente, da primeira partida contra Marrocos, que também foi o único que se salvou, até a última partida contra a Noruega, tá? Vamos dar valor a quem merece, porque esse cara é muito mais do que a gente pensava que ele seria. Pra mim, ele seria só um jogador qualquer ali que ia passar batido, mas não. Ficará lembrado aí nas ruas como o correto Douglas Santos. Então, Bruno Guimarães... O correto Douglas Santos, que eu gostava do Douglas Santos desde a época do Galo, tá?
gostava desde a época do Galo e ele fez um jogo da maneira de quando ele jogava no Atlético. Firme, bem posicionado, acertando bastante coisa do que fazia, dando bons passes, desarmando, voltando, indo, subindo, estando bem posicionado. O Douglas Santos, para mim, foi um destaque muito positivo dessa Copa, tá? Vinícius Júnior, Douglas Santos, a César, o que é de César, certo? Agora então, dito Douglas tudo Santos, isso, vamos partir pro jogo Bruno que interessa. Guimarães O Brasil e foi com Júnior. esse time a campo e só tem uma diferença da partida contra o Japão. Lucas Paquetá, que estava lesionado, deu lugar para Martin. Que eu não sei se ele vai falar aqui, o Martinelli, ele sobrecarregou o Bruno Guimarães, tá? Porque o Paquetá, ele fazia esse terceiro homem de meio de campo e o Bruno Guimarães não precisava marcar tanto, porque o Paquetá ele ajudava nisso. E o Martinelli, ele sobrecarregou o Bruno Guimarães. Martinelli esse que nunca havia jogado como meio campo, mas ali foi uma opção que o Ancelotti decidiu para aquele jogo. Eu nem vou culpar muito ele aqui, porque o Martinelli foi o menor dos problemas. Inclusive, é um dos poucos também que se salvam nessa partida contra a Noruega aí. Começa a partida e simplesmente tudo que a gente viu e alimentou de esperança durante aquela Copa estava dizimado. Acabou, assim, a gente não viu em nenhum momento. Aquela marcação alta, que era a única marca registrada do Ancelotti nesse time, desapareceu. Aquela vontade e entrega ali de todo mundo dando carrinho, comemorando cada roubada de bola, cada falta, sumiu também. E a Noruega, que é conhecida somente por dois jogadores assim que são peças-chave, o Haaland, que é um matador nato, um finalizador, mano, perito, se a bola cair duas no pé dele, no mínimo uma ele vai guardar, às vezes ele guarda as duas, mas que mesmo assim, a gente sabe que o Haaland é um bonecão de pôster, irmão. Ele nunca foi um driblador, um controlador de jogo, o cara que vai sair carregando, fazendo uma jogada individual. Não, a gente sabe que o Haaland é um definidor, um matador nato. E também é conhecido pelo Odegaard, né, que é um meio-campista que joga pelo Arsenal, atualmente campeão da Premier League, também foi vice-campeão da Champions League, perdeu lá pro PSG do Luiz Henrique, poderia ter ganhado, mas poderia, né? Assim como eu também poderia ter 4 rodas e ser um carro. Ele não ganhou, então ele é vice-campeão. E é um excelente jogador, tá? Não me entenda mal, o Odegaard ali é um ótimo meio-campista. Eu gosto muito do Odegaard, mas a gente não tá falando aqui de um Toni Kroos, um Iniesta, um Xavi, um Modric, um Zidane. Não, é um ótimo meio-campista. É isso que ele é. E a zaga da Noruega, cara? A linha defensiva toda da Noruega é isso aqui que você tá vendo, tá vendo? É isso aqui. São esses jogadores. Gente. Cara, não dá pra acreditar, mano, que o Brasil perdeu pra isso aqui. E mesmo assim, vendo... Sem contar que a linha de frente era Berg, pô. Berg. Os volantes dos caras eram Berg, pô. Então... Essa linha defensiva aqui, esses caras que não sabem nem que a bola é redonda, esses bonecos aqui em específico, não estou falando do ataque, da criação da Noruega, eu tô falando desses caras aqui, tá? Mesmo vendo isso, o Ancelotti achou que seria uma boa ideia dar a bola pra eles. Sabe, vamos dar a posse pra Noruega aqui. Não vamos marcar pressão nesses zagueiros aqui que com certeza não vão saber sair jogando, né? Não vão saber sair sob pressão. Não vamos não, cara. Vamos dar a bola pra eles ali, porque tudo que a gente fez até agora deu errado. Vamos mudar totalmente, tá? A bola vai ficar com a Noruega. Não quero pressão. Deixa pra eles. Mas ele resolveu fazer isso com uma seleção que não gosta da bola. Rapaziada, a gente vendo o jogo, ainda no 0x0, você tá com a memória boa, faz pouco tempo que isso aconteceu, não tem nem uma semana ainda. Simplesmente parecia que não ia ter jogo, cara. Parecia que os dois times estavam satisfeitos com o empate. A Noruega claramente estava ok, assim, 0x0, tranquilo, vamos levar pra prorrogação, nos pênaltis tá bom, porque pra eles é isso. Pra eles é isso, é o Brasil, cara. A Noruega estava 28 anos sem disputar uma Copa, mano. Então, pô, já chegamos aqui nas oitavas de final, se a gente perder pro Brasil, se a gente passar, é lucro, só tem lucro. Pra Noruega era só lucro. E o Brasil pareceu que tava aceitando. Não tá bom, vamos jogar isso mesmo, pode trocar a bola aí. Cara, a passividade dos nossos jogadores, mano, ninguém dava um bote, ninguém chegava, ninguém botava o dedo na cara um do outro, ninguém reclamava ali entre si. Parecia que tava tudo ok, não, tá controlado assim, estamos jogando. Pô, aí o Neymar entra e faz isso, a galera critica, contra a poderosa seleção da Noruega, os caras são muito bons. É a França, pô. Dá muita raiva. É a França que tá aqui, tá bom, 0x0 tá bom. Pareceu que era isso, mano. É uma coisa assim, inacreditável. Então o Brasil foi lá, ficou atrás, esperando alguma coisa, e a Noruega, como é limitada na criação, ficou ali tocando bola no meio e pra trás. E o pior, cara, se você quer jogar nesse estilo frouxo aqui, de ficar entregando a posse de bola pro adversário, pelo menos os jogadores do Brasil deveriam estar com sangue nos olhos na marcação, encurtando o espaço, tentando roubar uma bola pra sair em velocidade, e nada.
Nada disso aconteceu. Era uma total passividade por parte dos jogadores do Brasil. E como o Brasil é melhor do que a Noruega, né, tecnicamente falando, a gente ainda conseguiu ter algumas chances. E aqui a gente chega em um momento central desse vídeo. Cara. Esse pênalti foi marcado aqui no Matheus Cunha, um pênalti claríssimo, que inclusive o juiz não marcou em campo, não sei como que ele deixou isso passar, mas aí o VAR chegou, corrigiu e o pênalti foi marcado a favor do Brasil. Já a gente vendo que a arbitragem nessa Copa tá bem complicada. Essa camisa aqui, cara, eu adquiri ela antes de começar a Copa, tá? Eu pedi pra colocar aqui Vini Júnior, 7, no momento que ele tava tropeçando na bola, naquele amistoso entre Brasil e França, que ele errou absolutamente tudo, beleza? Foi nesse momento aqui que eu estava nas trincheiras por ele que eu pedi. Porque eu sou fã desse moleque, mano. Sou fã desse moleque mesmo. Sei o tanto de coisa que ele já passou aqui desde o Flamengo pra poder chegar onde ele chegou. O quanto ele ainda passa jogando lá no Madrid. Só que, cara, não dá pra passar pano, mano. Não dá pra passar pano. Tem uma coisa que eu falo desde muito tempo. É que o Vinícius Júnior é beta. Ele tem essa postura de um jogador betinha, sabe? Chega um maluco do lado dele ali. Não, me dá que eu vou bater esse pênalti. Ele vai fazer o seguinte, toma aqui, bate aí. O que sobra pro Beta? Bate aí. Tá de cara pro gol sem goleiro? Toca pro lado. Pô, o amiguinho fazer. Ele não tem sede de gol, cara. Falta sede de gol no Vinícius. Ah, eu faço 20 gols por temporada no Madrid. Tá bom. Não, não tá bom não, cara. Se tu faz 20, tenta 30. Se tu faz 30, tenta 40, pô. O Vinícius Júnior tem que ter ego, ele tem que querer ser o brabo, sabe? Ele tem que assumir que ele é o camisa 7 do Real Madrid. Eu sou o cara da mano, seleção brasileira. isso aí Pentacampeão falta, do mundo. isso aí não, Eu tenho que ser assim. Essa é isso aí não falta só no Vini não, tá? Isso aí falta na maioria dos jogadores da postura que a gente seleção. espera dele. Não dá pro protagonista da seleção pegar a bola no momento como aquele ali. 12 minutos de partida, cara. 12 minutos. Nem era um pênalti muito, meu Deus, um pênalti extremamente importante. O Brasil tá perdendo de 1 a 0, é o último lance do jogo, tremendo. Não, cara. 12 minutos. Você que é o artilheiro, briga pela artilharia, cara. Briga por ela, tenta ser o melhor, mano. Tenta ganhar o troféu de artilheiro. Pega essa merda pra bater, velho. Onde você imagina que Mbappé vai ter um pênalti lá, ele vai dar a bola pro Rabiot. Ah, não, mas foi o Ancelotti que mandou. A ordem veio de cima, você tá errado. Para. Acorda pra vida, rapaziada. Para. Você acha que se tá lá na beira do campo, The Champs, chega o The Champs. Mas vamos lá, vamos trocar essa ideia aqui. Eu acho uma insanidade você pensar que o Vini Júnior iria fazer isso, tá? Eu concordo com ele no sentido de, cara, o craque do time ele precisa bater o pênalti. O craque do Brasil é o Vini, cara. Na Inglaterra você não vê isso, na França você não vê isso, em Portugal você não vê isso, na Argentina você não vê isso, na Noruega você não vê isso. São os craques que batem, cara. Se você perguntar quem que bate e tal, uma criança, ele vai falar quem são os craques, mano. E no Brasil, cara, a criança vai falar que é o Vini, pô. Mas eu não acho que o Vini Júnior, pela maneira que o Ancelotti eu acho que ele não tomaria essa bola do Bruno Guimarães e falar, me dá aqui pra bater, cara, porque aquilo já foi decidido. Ele poderia ter falado, ó, levantado o dedinho lá pro banco, ó, deixa bater, deixa comigo. Mas tomar a bola e passar por cima de uma autoridade, eu acho uma insanidade a gente pensar nisso, mas enfim. Lá chega lá na França, ô Mbappé, dá pro Rabiot aí que ele vai bater. O Deschamps é demitido no dia seguinte, cara. É claro que ele não vai bater, porra. O Mbappé vai pegar a bola e vai bater. Porque o cara quer ser pica, porra. Ele quer fazer gol, ele quer número. Falta isso no Vinícius, falta essa vontade. Infelizmente falta. E sabe por que também que ele não pede? Porque o Vinícius Júnior é um péssimo batedor de pênalti. Um péssimo batedor. E ele aceitou. Isso é que mais me incomoda. Ele aceitou que ele é ruim. Ele não... Porque aconteceu isso no jogo da Espanha, tá? A galera achou que era o Yamal que ia bater, mas foi o Oyarzabal. E aqui, gente, não é claramente o craque do time que precisa bater, mas quem tá mais acostumado com aquela pressão de jogo, com aquela pressão de pênalti. Era 12 minutos e... Cara, era pro Vini ter batido esse pênalti. Tenta mudar. Ele não tá treinando pra melhorar a batida dele. Ele não tá tentando bater e errando. Dane-se. Tenta. Se esse momento, cara, se essa imagem não ficar martelando na cabeça dele, se não servir como uma virada de chave na carreira do Vinícius Júnior, dele olhar pra aquilo ali e falar, caralho, irmão, eu tive que dar a bola pro Bruno Guimarães bater porque eu não consigo bater pênalti, cara. Eu tive que dar a bola pra um cara que tem 4 pênaltis batidos na carreira dele, que a minha batida de pênalti é tão podre a esse ponto, cara, que então eu tive que dar a bola pra ele e eu não consegui melhorar. Sempre vou lembrar aqui, tá? Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, exime cobrador de pênalti. Henrique Dourado quadrado na bola, maluco é duro, grosso, exime batedor de pênalti. Jorginho, volante do Flamengo, 90% dos gols dele, talvez 95% são de pênalti. Como que o Vinícius Júnior, que é muito mais técnico do que esses jogadores que eu falei, não consegue bater um pênalti? Não consegue desenvolver um mínimo de cobrança pra ele falar assim, não, mano, eu me sinto confiante pra bater. Como? Isso não existe. Um jogador de elite
tem que saber bater pênalti. Isso vai ajudar a carreira dele muito. Se ele tá fazendo 25 gols por temporada, ele pode fazer 35 se ele bater 10 pênaltis. Se ele tá fazendo 35, ele pode fazer 45. E assim por diante. O Messi, que é o Messi, cara, hoje em dia é uma lenda do futebol, inquestionável por todo... Isso aí era o Vini, cara. É o jogador da seleção pensar assim, cara, eu preciso ser o mais pica que tem, mano. Porque a seleção precisa de mim, cara. Porque, vamos supor, se o Neymar tivesse 100%, ele era ele que bateria o Era pênalti, zoado cara. por perder. E o Neymar não é Perdeu numa Copa América, tá? Tem aquela cena icônica dele chorando porque perdeu o título da Copa América após ele perder um pênalti. Ele tá lá chorando em campo. O que ele fez depois disso? Ele falou, não vou bater mais pênalti não. Ficou dando a bola pra outro? Não. Ele venceu a Copa do Mundo de 2022, batendo um monte de pênalti. E quem ensinou então o cara o que era Messi a zoado bater lá por não pênalti foi o saber Neymar, bater, tá? hoje é chamado de PS porque só faz gol de pênalti, segundo alguns aí, em Copa do Mundo. Hoje mesmo, tô gravando esse vídeo aqui, logo após a Argentina e Egito. Ele bateu um pênalti e perdeu. Vê se ele se abateu, cara. Continuou jogando. Fez um gol e deu uma assistência. Essa é a diferença do jogador grande, beleza? Certo? O que não dá pra ficar sendo beta omisso pro resto da vida, mano. Não dá. Vamos acordar, Nossa, Vini. Vamos acordar, vamos querer falta mais, velho. Você pode mais. O que me irrita, jogadores mano, é no que essa Brasil. imagem aí do Vinícius, né, que ficou marcado pra cacete aí, ficou com uma cara da eliminação também, acabou omitindo o pênalti ridículo que o Bruno Guimarães bateu. Ah, batida tosca. Se a gente for ver ali uma postura corporal, né? Eu até postei na aba comunidade. Compara o olhar do Bruno na hora da batida com o olhar do Neymar na hora da batida. Qual pênalti tem mais peso? Um que você vai bater Isso aí faz 0 a muita 0 diferença. aos 12 minutos, tranquilo, você tá ali fazendo uma ótima Copa, Tá. ou um que você tá vindo do banco, é questionado pelo mundo todo mundo questiona o Neymar, muita gente não queria que ele fosse convocado, você tá ali no último lance do jogo, frio pra poder bater um pênalti. Qual que é mais complicado? E quem você acha que perdeu? Olha a cara dos dois aqui e me diga, quem perdeu esse pênalti? Tá claro ou não tá? Pois é, né? Assunto pênalti encerrado aí, cara, ó. Esse vídeo é muito mais por esse momento do que por todo o resto. O que me motivou é isso. E depois do Bruno bater esse pênalti ridículo que você tá vendo aqui, o mental dele foi totalmente corroído. O Bruno Guimarães não existiu mais no jogo. Tudo que ele tentava, ele errava. As partidas excelentes que eles estavam fazendo não ficaram nem próximas, né? Ficou no passado, porque ele errou tudo que ele tentou aqui. Ele foi omisso também. Depois você não viu ele marcando, você não viu ele tentando nada, um passe pra frente, um passe diferenciado. Não, o Bruno, depois que errou, sumiu. O mental dele derreteu igual geleia. E depois do Bruno ter saído totalmente do jogo, a Noruega continuou dominando, o Brasil foi entregando cada vez mais a posse pra eles, até que chegou um momento que começou a dar merda. Aqui, a gente tá vendo nesse momento aqui, ó, o Odegaard acha uma finalização ali dentro da área, mas o Alisson consegue defender. Aqui, pô, um bom momento pro Alisson nas Copas, né, ele que não tem nenhuma defesa pra gente lembrar, ele conseguiu uma agora, né, a gente viu ali e falou, pô, mano, ó, parecia que ia mudar. Até o Alisson tá pegando bola aqui, pô, a gente já teve um pênalti no nosso favor, o Brasil vai conseguir, mano, vamos passar. Ai, ai. Acabou o primeiro tempo, então, em 0 a 0 e agora o Carlo Ancelotti colocou quem a gente queria ver há muito tempo. O Endrick tava ali em campo. E na hora que ele entrou, eu falei, mano, é hoje. Ele vai fazer o golzinho salvador dele, porque, pô, eu peço esse moleque direto, mano. Já fiz vídeo aqui sobre ele. É hoje que ele vai fazer o golzinho decisivo dele. E logo depois de eu pensar isso, o Vinícius Júnior, que tava ali mais ou menos na partida, se liga na jogada aqui, ó. O Casemiro faz a saída de bola, o próprio Odegaard que tá ali em cima dele. Ele limpa o Odegaard, como eu já disse, o Odegaard não é o Kroos, não é o Modric. Ele limpa ali, mesmo o aposentado Casemiro. Driblou ali o Odegaard, achou o Vini também. Essa linha de defesa da Noruega é ridículo, eles estavam marcando alto ali pela primeira vez. O Vini vai e acha um passe perfeito pro Endrick. Saiu de cara olha pro que gol do passe jeito do que ele Vini, gosta, mano. em velocidade, no pé esquerdo, e aí... Do you also dream of traveling the world and living from your passion? We are Elisa and Alex and we've been traveling for the last 5 years. Cara, sabe aquela imagem que vai aterrorizar a gente por 4 anos? Mano, não Tipo dá aquele pra gol do perder um Neymar gol contra a desse, Croácia, aquele chute que o Neymar bateu em 2018, que o Não dá pra Courtois perder pega um assim, gol com o desse, braço cara. esticadão, sabe aquela imagem? Então, essa Dá vai de ser dar, uma né? A gente vai passar Conseguiu 4 perder. anos remoendo isso aqui. E agora vamos ser sinceros, rapaziada, um pouquinho? Vamos falar mais um pouquinho de novo? Quando a gente analisa aqui, cara, é foda, porque nitidamente ele dá um passezinho ali a mais, um toquezinho a mais na bola, que ela foge do controle dele, ó. Nesse momento, Se dá pra ver ali, que mano, ela ele foge já do controle jogasse dele. lá na E aí ele ponta tem e que dar uma depois acelerada batesse, e mano. finaliza meio torto, meio que de qualquer jeito. Só que mesmo depois desse passe ruim aqui, desse toque ruim que ele dá na bola, ele poderia ter feito melhor, cara. Ah, mas o goleiro saiu Dá um bem. tapa Mano, pra lá, não tem ó. essa. Dava pra ter feito melhor do que isso aqui. Um Com tapa certeza pra lá, dava. aí. A gente pediu tanto ele, a gente falou que não tinha essa de é novo ou não, que jogador assim tem que jogar, tem que decidir, então ele tem que ser cobrado como qualquer outro. Vamos ser bem sinceros aqui, rapaziada. Se fosse o Igor Thiago nessa bola, se é ele que perde um gol desse, é papo de ele ter que se esconder na Arábia, de ele ter que arrumar um time na China pra jogar, porque iriam acabar com a carreira do cara. Como é o Endrick, graças a Deus Ele não já vamos joga fazer no- isso, beleza? no Não Brentford, faremos né? isso. É um Então- moleque que tem talento, tem estrela ali. Provavelmente é o futuro da seleção, mesmo ele perdendo esse momento aí, tendo perdido esse momento. Ele será o futuro do Brasil, então a gente tem que dar confiança pra esse moleque. Mas ele também tem que tomar alguns rumos na carreira dele. O Endrick já vai fazer 20 anos, até hoje ele não sabe exatamente qual é a posição dele. Ah, ele jogou de ponta direita no Lyon. Quando ele jogou de ponta direita pelo Brasil foi uma merda. Precisa evoluir, né? Ficou nítido aqui que ele não estava preparado. Por mais que a gente quisesse, por mais que eu tenha pedido muito ele aqui, o Ancelotti estava certo.
Ele não estava preparado ainda. E depois dessa jogada, misteriosamente, eu até agora não entendi o porquê, o Ancelotti resolveu colocar o Neymar e o Danilo em campo. E esse foi disparadamente o pior momento para poder fazer isso, cara, porque poucos segundos depois ali, não sei se nem chegou a 1 minuto, teve uma pausa para hidratação. Então, caralho, por que ele só não esperou a pausa para hidratação para colocar o Neymar e o Danilo? Eu quero acreditar, tá, que ele não esqueceu. Que ele não esqueceu que teria essa pausa e que foi algum plano dele, eu não sei o que, cara, mas... Porque ele ter colocado o Neymar e o Danilo antes, ali o técnico da Noruega já viu o Neymar e o Danilo entrando, pensou já numa resposta e teve toda a pausa de hidratação pra poder organizar o time. E deu muito certo pra eles, não pra gente. Porque depois dessa entrada, depois da pausa, né, depois da conversa que eles tiveram ali, só deu Noruega, cara. Eles dominaram o jogo até o fim. Na verdade é essa, a Noruega ficou só controlando o jogo, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Chegaram a ter uma posse de 6 minutos. A Noruega teve uma posse de 6 minutos, porque os jogadores do Brasil não conseguem dar um bote. Ficaram só olhando. Uma vontade, uma passividade grotesca. E aí, nessa posse de bola de 6 minutos que a Noruega teve, foi tocando pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Chegou do lado direito, o maluco pegou. O Endrick tem um... Pô, mas esse bote do Endrick também, dar um meu bote. Deus, cara, Acabou muito achando ruim. nada ali, achou nada, mas também é atacante. Eu vou querer que o cara dê um bote de volante? Não vai. Tem um Mas bote não de dá, qualquer mano, jeito ali. é O cara passou por ele como se fosse nada. E aí, dentro da área do Brasil, com 7 jogadores, igual a gente tá vendo aqui, ó, 7 jogadores brasileiros, só tinha um norueguês, chamado Haaland. Ele simplesmente atropelou o Gabriel Magalhães e fez o gol de cabeça. É daquelas que a gente fala, todo gol que o Alisson toma era indefensável. Porra, irmão, isso aqui é indefensável. Se todos são, não sei, mas isso aqui é. E eu também não vou culpar o Gabriel Magalhães, mano, porque é o Haaland. Você não vai conseguir marcar ele, nenhum zagueiro no mundo conseguiria marcar ele naquele momento ali. Talvez um ou outro, ele se estivesse mais atento, conseguiria chegar mais junto no corpo. Beleza, mas... cara, é o menor dos problemas. Como que o cara conseguiu cruzar no meio de tantos jogadores do Brasil? O cara sozinho numa ponta direita conseguiu cruzar essa bola. Com a maior tranquilidade do mundo. Porque a nossa marcação estava frouxa. O jogo inteiro. E depois de tomar esse gol, o Brasil simplesmente acabou. E a gente ainda teve isso aqui, tá? Aos 85 minutos de jogo, já estava 1-0 pra Noruega. O Brasil começou a esboçar alguma reação. E a gente tem essa jogada entre o Vinícius, o Danilo e o Casemiro. Ó, o Vini vai por dentro ali, faz o toque. O Danilo, de primeira, manda pra dentro da área com o Casemiro cheio de espaço. Aqui, cara, era só o Casemiro fazer o mais simples, ó. A gente tá vendo aqui, ó. Manda essa bola rasteira e tenta achar algum pé dentro da área. Alguém vai enfiar essa bola pra dentro, irmão. Às vezes até o zagueiro da Noruega tentando cortar faria um gol contra. Manda rasteiro. Só que o Casemiro, meio que sem jeito ali, soltou uma tijolada, que não foi nem um chute pro gol, nem um cruzamento no alto, que foi forte demais. Não foi nada. Jogou ali pro além. E logo depois desse erro, o que acontece? De novo, pela direita, ali pela ponta direita, o espaço onde o Ryan estava fechando muito bem. A Noruega não havia criado nada ali, enquanto tinha o Ryan e o Martinelli correndo que nem loucos em campo para desarmar. E agora quem deveria estar ali fechando mais seria o Endrick, mas ele não faz esse papel, a gente sabe disso, né? Então, naquele espaço que foi gerado, o Haaland recebeu uma bola. Cara, não, sério, essa daqui pra mim me mata. Olha a nossa marcação. Lembrando, é o Haaland, um finalizador nato, um matador, como eu já falei aqui. Ele não é driblador. Os nossos zagueiros ali, a nossa linha defensiva olhou pra ele, parecia que tava vendo o Messi de 20 anos. O Neymar no Prime. Pô, você não vai seco no Neymar no Prime porque você tomaria uma caneta. Você não vai seco no Ronaldinho Gaúcho que tu tomaria um chapéu, tu seria humilhado. Mas é o Haaland. Ele não vai se driblar. Chega junto, porra. Numa distância do caralho, o Haaland pega, domina, dá um toque pra frente e finaliza. Mano, por baixo da perna do Danilo. Pelada, sem ter a menor chance pro Alisson. Falar também que dá pra pegar isso aqui não tem como, né? pelada, Olha onde vai a bola, pô. Vai na costura da rede. Cara, se liga nisso aqui, tá, rapaziada? Eu vou colocar um filtro preto e branco nesse lance, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tudo preto e branco. Eu tenho certeza que vocês vão dizer que isso aqui é jogar contra pedreiro. Vocês vão falar, pô, olha lá, o futebol na época de 60 era muito fácil, mano. Olha essa marcação aí, que coisa vergonhosa, olha lá. Nada a ver isso aí. Mano, ele domina, esse lance é de ele joga 2026. pra outra perna. Acabou de acontecer em uma Copa do Mundo, no mais alto nível. Essa é a linha de marcação do Brasil. E no final a gente ainda teve um pênalti ali que, porra, o maluco, o zagueiro da Noruega, como ele é ruim, né? Como ele é ruim, se você pressionar, se você criar muita jogada, botar pressão na Noruega, os caras vão falhar porque eles são ruins da bola. O cara subiu ali todo torto, deu uma cotovelada no Casemiro, pênalti pro Brasil. Neymar, que estava em campo, pegou a bola e bateu, né, cara? Olha a diferença de postura corporal do Neymar, tá? Aquilo que eu falei no momento do vídeo aqui. Podem falar o que quiser do Neymar. Eu mesmo sou crítico, beleza? Sou crítico do Neymar. Ele tinha sim que ser banco. Não tinha que ser titular, não, irmão. Sou 100% a favor. Eu estou criticando o Bruno Guimarães, não exaltando o Neymar. Estou criticando o Bruno. Show? Fique bem entendido aí pros caras chatos de plantão, hein? O Neymar bateu aqui, converteu, saiu provocando o goleiro também. Porra, cara, totalmente desnecessário. Já sendo eliminado, passando vergonha. Não tinha mais nem um minuto no relógio. O árbitro não foi gente boa de deixar a gente cobrar ali, de tentar uma nova jogada, que não resultou em nada. Noruega 2, Brasil 1. A gente foi eliminado na Copa do Mundo de 2026.
Que tal fazer um curso gratuito Ai, de mais N8N e arte. agente GA com 8 horas de duração? Vão ser 4 aulas onde 2006, França. 2010, Holanda. 2014, Alemanha. 2018, Bélgica. 2022, Croácia. 2026, Noruega. 6 seleções europeias e são 6 diferentes, tá? Não se repete nenhuma aqui. 4 delas nunca venceram uma Copa do Mundo. Então, o ciclo se repete. A gente vai avançando, pega um europeu ali nas oitavas ou nas quartas, pode ser qualquer um, do maior até o menor deles, o Brasil tá sendo eliminado. E aí é tentar montar um time minimamente decente pra 2030, por mais que não seja o mais talentoso possível. Eu não quero não, mano, eu não quero o melhor talento não. Eu só quero uns caras que estejam dispostos a correr, a se matar em campo, beleza? Se os caras Você forem vê- isso aí, e o Você vê a Argentina, mano. Nossa. mínimo de... Cara, É, se você é tiver uma difícil. finalização que nem aquela do Hendrick, que você não perder, já vai ajudar muito. Show? Ah, e também temos que lembrar que o Ancelotti vai ser o treinador, tá? Ele renovou até 2030, então agora também a gente tem que fazer a nossa parte de cobrar pra que ele monte um time decente. Já não vai ter mais a desculpa aí de que pegou um ciclo todo conturbado, que só tem um ano treinando, não. Ele vai ter todo o tempo, toda a estrutura do mundo, receber um puta de um salário pra fazer esse time jogar algo parecido com futebol. Lembra que eu tava falando sempre sobre posse de bola? A gente perdeu pra Noruega com uma posse de 35%. Em alguns momentos, a Noruega chegou a ter 70% de posse de bola. Isso não existe. Isso não existe. O Brasil não pode, a seleção brasileira de futebol, não pode enfrentar uma seleção e entregar a bola. A gente pode ter menos posse de bola, como a gente já venceu várias Copas aí, tendo menos posse. Não tem problema. Mas isso tem que acontecer quando o outro time é superior. Quando o outro time acaba impondo ali o seu jogo e consegue ter posse, como teve, por exemplo, Inglaterra e México. O México teve mais posse que a Inglaterra. Mas não foi porque a Inglaterra deu a posse de bola pra eles. É porque tava com um a menos, é porque se controlou. O México impôs isso. A gente não. A gente deu a bola pra Noruega, É. tá? Em nenhum momento eles fizeram marcação, pressão, roubando, o Brasil sufocado. Não. A gente só deu a posse pra eles e ficou olhando. É isso, rapaziada. Se inscreve Mano, aí se tu curtiu, deixa o like pra muito ajudar, bom tá? vídeo Não vou falar mais do sobre isso aqui Mano, no canal. segue o cara precisava lá. desse vídeo. Não vai estar tão editado quanto os Isso outros, tá começando mas eu vou estar aqui. deixando aqui, ó. Já segue, já se inscreve aqui, deixa o seu like. Fala pra mim o que você achou dessa eliminação, o que você achou do vídeo. E bora pra cima, ajuda a gente a crescer aí. Logo, logo a gente vai melhorar o cenário, a gente vai melhorando as coisas e ajuda a gente aí, se inscreve no canal. E é isso, tá? Como eu prometi, né? O vídeo do ciclo, né? De 2022 até 2026. Eu acho ele muito bom, inclusive. E também tem aqui uma playlist das outras eliminações do Brasil com vídeos bem mais produzidos do que esse que você acabou de ver, beleza? É isso então. Espero que você tenha curtido. Deixa o like, se inscreve, comenta a sua opinião e tamo junto. 2030 tá logo ali, pertinho. Pertinho. Só pra gente concluir aqui, eu acho que o Brasil, o CBF, tinha que chegar no Ancelotti e falar assim: Ancelotti, numa decisão, numa eliminatória, a gente vai ter 30% de posse de bola contra uma Noruega, contra um time inferior a nós? Porque se tiver, mano, paga a multa e vê outra pessoa, outro cara aí. Porque não dá, mano. Não dá pra ter 30% de posse contra a Noruega. Noruega. Não dá. Então esse foi mais um vídeo. A gente fica pé da vida, mas vamos para mais um ciclo aí pra gente tentar 2030. Beleza? Valeu, falou, é nóis. Fui.